Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus que está no livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 12 até o 23. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a minha mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela a fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias e elas a assolarem, que fica assolada e ninguém possa passar por ela por causa das feras, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam, eles só ficariam livres, e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre a terra, tal terra, e disser: espada passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome e as nocivas alimárias e a peste, contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais. Mas eis que alguns restarão nela, que serão levados para fora, assim, filho como filha, eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, e de tudo que trouxe sobre ela, e sereis consolados quando ouvirdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto tenho feito nela, diz o Senhor Jeová. Graças a Deus pela tua palavra, Senhor, que nos edifica e nos faz entender sobre a tua justiça. Glórias a Deus. Que estejamos, ó Pai, aleluia, guardando no coração esta palavra e não praticando erro, para que não venhamos sofrer o próprio dano pelas nossas próprias ações desobedientes. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos guarde e nos proteja nestes dias maus, em nome de Jesus. Amém. Este texto fala da justiça, dos castigos de Deus. Deus é amor, mas também é justiça. E a palavra de Deus chegou até Ezequiel, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a minha mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. O que a gente aprende aqui? O pecado atrai maldição. O que é que o mundo está experimentando? Tudo isso que está escrito aqui, a culpa é de Deus? De quem é a culpa? Deus tem alguma culpa nestas coisas que estão acontecendo? Por que o Brasil está passando pelas coisas que nós estamos vendo? Por que é? Deus é mau? Deus é injusto? Deus não presta? Está aqui revelado
a razão de tanto sofrimento, de tanta agonia. E apesar de o ser humano passar por tudo isto, mas não se emenda, não se arrepende, não reconhece os seus erros. E aí está a palavra de Deus dizendo, né? O motivo pelo qual a humanidade e o nosso estado da Bahia, a nossa cidade, o nosso bairro não está de fora disso, está também nesse contexto. Por que a gente vê tanto sofrimento? Vê todas estas coisas aqui acontecendo. Está todo mundo aí com a mesa farta, né? Ninguém está passando fome. Está todo mundo aí vivinho, como se diz, vivinho da Silva. É por causa do pecado. O pecado atrai maldição, né? O salário do pecado, a recompensa pelo pecado, morte. Significa o quê? Atrai coisa que não presta. E se nós não queremos atrair estas coisas para nós, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que fugir da aparência do mal e não permitir que estas coisas venham nos atingir. Para que elas não nos atinjam, é preciso a gente obedecer ao Senhor. Porque se a gente desobedecer, o que é que vai acontecer? O Senhor vai exercer juízo. E está escrito aqui na sua palavra: gravemente se rebelando, eu vou estender a minha mão contra ela. Então aqui nós vemos, primeiro de tudo isso, que o pecado atrai maldição. E se a gente entende isso, o que é que a gente tem? Alguém de nós quer maldição na vida? Então, resista ao pecado. Precisa a gente estar aqui, mas pastor, qual é o pecado? Todos nós sabemos o que a gente está fazendo de errado. Precisa ninguém estar apontando, eu vi você, eu tive uma revelação. Nós sabemos onde nós erramos. A Bíblia diz assim: volte ao início de tudo, volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras. Todos nós sabemos muito bem, somos conscientes desta realidade. Outra coisa aqui que nós também aprendemos neste texto é o seguinte: a responsabilidade é individual. Eu não salvo nenhum de vocês, nem vocês me salvam, nem vocês salvam um ao outro. Por mais espiritual que alguém possa ser, ninguém tem capacidade, homem ou mulher, de libertar, de salvar outra pessoa. Pode ser um vaso, um instrumento nas mãos de Deus para que isto aconteça. Mas cada um dará conta de si mesmo ao Senhor. Ninguém prestará satisfação pelo pecado do outro. Nem o pai vai responder pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o avô pelo neto. Não. Cada um dará conta de si mesmo ao Senhor. Ninguém poderá dizer: eu não me obedeci, Senhor, porque eu vi o outro lhe desobedecendo. Aí então, o Senhor sabe, né? A carne é fraca. Aí eu me desanimei e também comecei a pecar e a errar também, porque eu via todo mundo pecando. Aí eu fiquei triste, aborrecido e me rebelei, me revoltei. Já que assim virou bagunça, eu entrei no meio da bagunça. Mas Jesus
deu este exemplo para nós? A Bíblia diz que aquele que diz estar em Cristo deve procurar andar como ele andou. E Jesus não foi nenhum desobediente, não foi nenhum malfeitor. Ele mesmo, na sua autoridade, disse: quem de vós me convence de pecado? Ninguém poderá apontar para o Senhor e encontrar dele erro. Em tudo ele foi semelhante ao ser humano, exceto o pecado. Ele é 100% Deus, 100% homem, mas ele nunca jamais pecou. Então o exemplo, o modelo, o padrão é Jesus. Não adianta dizer: o Judas pecou, Pedro traiu, e muitos outros na Bíblia erraram, e também o que é que tem a errar um pouquinho. Então cada um vai prestar conta diante do Senhor. A Bíblia diz para saber as suas obras, né? Dará conta das suas próprias obras aqui na terra. Então, de uma vez por todas, que ninguém fique como o primeiro casal colocando culpa, né? Adão: a mulher que tu me deste, foi a mulher que eu lhe dei, né? Então a culpa é minha, né? Aí vai lá conversar com Eva: a cobra me enganou. Então muito bem, então quer dizer que Deus, nessa história, que ele é o maior culpado de tudo. Mas a gente sabe, né? Seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Que a gente saiba muito bem que não adianta querer se justificar de nada. Não adianta apontar para os outros, porque nós sabemos muito bem o que nós estamos fazendo, né? O que nós precisamos fugir das coisas que desagradam ao Senhor. Então o pecado vai atrair maldição, mentira, hipocrisia, vai atrair tudo que é coisa ruim, tudo que não presta. Se a gente der lugar, a gente vai sofrer o próprio dano. O texto nos diz: olhe, a responsabilidade de vários. Olha que o Senhor está dizendo aqui, está falando de 3 personagens importantes da Bíblia. Quando a gente ouve falar de Noé, lembra logo do quê? A arca de Noé, né? 8 pessoas salvas e o resto se perdeu. Quando a gente ouve falar de Daniel, lembra de quem? A cova dos leões. Deus guardou a vida de Daniel, né? Tapou a boca dos leões, o Senhor. Quando a gente ouve falar de Jó, o que é que Jó foi? Homem paz paciente, né? Paciência de Jó. 3 homens que são assim, dão um exemplo de fé, né? Para serem imitadas. E a palavra de Deus diz que, ainda que estes 3, estando no meio de uma geração má e corrompida, somente eles 3 seriam salvos. Somente eles, mais ninguém. Né? Então tem pessoas que ficam apegadas, atreladas à fé do outro, né? Mas não procurar se apresentar diante de Deus. Olha aí, minha mãe, olha aí, meu pai, meu tio, minha avó, olha aí, irmã, leva meu nome lá, vamos orar, sim, mas cuidado, hein? Cuidado, porque a palavra de Deus diz: olhe, ainda que vamos trazer para os nossos dias, Noé, Daniel e Jó estivessem aqui no nosso meio,
congregando aqui, o Senhor só iria salvar eles se nós estivermos andando no caminho errado. Nossa igreja é famosa porque tem 3 pessoas de alto gabarito, uma santidade maravilhosa. Só eles 3 seriam salvos e mais ninguém. Olha a gravidade, né, do juízo de Deus. Deus é justo. Deus, ele não vai dizer assim: não, então o que é que tem? Então quem estiver perto, quem estiver próximo também, a amizade, todo mundo é minha amiga, amizade e tal. Só eles 3, né? E o que é que a gente aprende também aqui nesse texto? O único mediador entre Deus e os homens é quem? Não é José, não é Maria, não é Antônio, não é Cristóvão, não é que mais Pedro, não é André, não é esse André aqui não, André da Bíblia, não é Corre Damião. São pessoas que durante a história deixaram, né, um exemplo de vida e são lembrados até hoje. Mas eles não podem salvar ninguém. Eu sou devoto de santo não sei o quê, sou devoto de São João. Mas ele não vai poder fazer nada por ninguém. Então nem Noé, nem Daniel, nem Jó vai poder fazer nada por mim nem por você. Mas eles eram pessoas boas, Deus falou tão bem deles. Eu acho que lá eu mandar um bilhetinho para eles interceder por mim. Quem sabe lá ele não convence o Senhor, o Espírito Santo a mudar de ideia. A Bíblia diz, olha, só seriam salvos eles 3. E quem está exercendo o juízo aqui é o Senhor, porque a Bíblia está dizendo, olha, como nós estamos lendo aqui, que se acontecer, né, gravemente, aí o Senhor, eu então estenderei a minha mão. Ele não vai estender a mão de Noé, nem Daniel, nem de Jó. Eu vou estender a minha mão contra ela. E é o Senhor, aqui os juízos dele, as coisas que podem acontecer. E diz que nem a filhos, nem a filhas livrariam. Eles só ficariam livres. E toda a terra assolada. Aí o Senhor... se eu trouxer a espada e disser: a espada passa pela terra, e eu arrancar delas homens e animais, o que é que está acontecendo na terra? Ainda que aqueles 3 homens estivessem no meio, eles não poderiam nem livrar os seus filhos, nem suas filhas, só eles ficariam livres. E se eu enviar a peste sobre a terra e derramar o meu furor sobre ela, para arrancar dela homens e animais, pode vir Noé, Daniel e Jó, no meio deles, vivo eu, diz o Senhor Jeová. Eles não poderão livrar nem filho dele, nem filha, ninguém, só ele. Assim diz o Senhor Jeová. Quanto mais se eu enviar os meus 4 juízos, espada, fome, nocivos animais e peste, para arrancar dela homens e animais. Tudo isso pode nos
fazer ficar em pavor, né? Medo, atônito. Não, Senhor, misericórdia, misericórdia, Senhor. Mas como o nosso Deus é misericordioso, e a Bíblia diz que castigar para Ele é um ato estranho, diz no versículo 22, mas eis que alguns estarão nela, que serão levados para fora, assim filhos como filhas, eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, e de tudo o que eu trouxe sobre ela. Deus sempre deixa um remanescente, para quê? Para servir de testemunha, para trazer, quem sabe, é uma mensagem de esperança ainda para os que podem ainda crer, porque ainda há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Se confessar e deixar, alcançará a misericórdia. E sereis consolados, ainda que tanto está padecendo, né? E quem são esses restantes? Eu e você, a igreja. Diante desse mundaréu de gente, quem resta? Qual é a porcentagem da igreja da terra? A minoria, somente poucos. Muitos serão chamados, poucos escolhidos nas devidas proporções da população mundial. Isso é a realidade. E sereis consolados quando virdes os seus caminhos e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto tenho feito nela. Tudo que está acontecendo na terra, pela permissão de Deus, não é sem razão, hein? Que nenhum de nós seja tentado a dizer: ah, Senhor, como muitos ficam dizendo, essa chuva devia ir lá para o céu, diretamente botando que Deus é culpado, que Ele é que não tem razão de não direcionar a chuva para lá ou para cá. Mas o que é que nós precisamos fazer? Olhar para nós mesmos e ver que muitas atitudes precisam ser realmente vistas e tiradas de nós, para que a gente não venha sofrer e nem aqueles que estão ao nosso redor. E assim diz a palavra de Deus: e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto tenho feito nela, diz o Senhor Jeová. Então, quem quer ser livre, se nós queremos ser livres dessas coisas que ainda vai acontecer, ainda nós estamos sentindo um pouquinho, mas eu sou profeta do mal, não é a Bíblia que diz, eu estou repetindo o que a Bíblia diz. As coisas vão piorar, mas feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Mas se quem é de Deus aborrecer tanto a Deus, não adianta dizer: eu creio no Deus de Abraão, creio no Deus de Isaac, creio no Deus de Jacó. Só eles três, se Abraão estivesse congregando aqui, Abraão, Isaac e Jacó seriam livres. Eles não poderiam salvar nem a mim, nem a você, nem nossos filhos, nem parentes, nem herentes, porque a responsabilidade é individual, e cada um dará conta de si mesmo ao Senhor. E se nós pecarmos, vamos reconhecer: Senhor, todo este mal foi eu que causei. Lembra de Jonas? O barco naquela agonia, todo mundo preocupado, o que é que está acontecendo? E aí foram buscar, tem um homem aí embaixo, no porão dormindo, traz ele aqui. Você é de onde? Eu sou o servo de Deus e tal e tal. O que é que está? Você fez alguma coisa errada?
O que é que está acontecendo? Esse problema está em você? Me jogue no mar. Me jogue. Teve que reconhecer. Ele reconheceu. Então, muitas coisas que acontecem de ruim, nós podemos estar promovendo. O promotor. Mas eu sou crente. Mas eu conheço a Bíblia. Mas cuidado, viu? Porque o inimigo, ele anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. E principalmente o alvo importante. Quem é o alvo importante? É o pecador lá fora, que já está dominado por Satanás e suas hostes. Quem é o alvo importante? Aquele que se diz do Senhor. Este é um alvo importante. Ferirei a cabeça, ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Se o inimigo conseguir ferir a mim e a você, que tem o domínio da sua casa e do seu lar e das suas coisas, ele conseguirá vencer a batalha. Porque tudo mais que está ao nosso redor será amaldiçoado, será prejudicado, será morto e sofrerá as consequências, como a Bíblia diz: eu visito a iniquidade dos pais e dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Por quê? Se deixando levar pelas coisas que não prestam. Pecado atrai maldição. E se nós queremos nos apresentar diante do Senhor de maneira digna, crendo verdadeiramente que ninguém pode nos salvar. Mas eu sou da Igreja Batista. Eu acho que a Igreja Batista, Deus olha assim com mais agrado, né? Todo mundo fala bem, e que diz que quando queria ser crente, quer ser da Igreja Batista. Quando eu for ser crente, ser batista. É isso que vai ser salvo, é? E quem salva é Jesus, é o Senhor. Não é o jeito do culto, não são as músicas que salvam. Tudo isso faz parte. Quem salva é Jesus, o mediador entre Deus e os homens, que nenhum de nós fique se apegando, se encostando no outro. É bom ser incentivado, né? As boas obras, mas se achar salvo porque está junto, olhe que tinha gente junta com Jesus. Podemos citar Judas, não estava junto? Qual foi o fim de Judas? Quem é que estava junto também de Jesus e o traiu? Pedro, mas pela misericórdia do Senhor, ele teve tempo de se arrepender. Estava junto, participando, mas precisava se converter. E quando nós estamos assim, né, iluminados pela luz do Evangelho, a responsabilidade aumenta, porque agora todos nós somos indesculpáveis. Nenhum de nós poderá dizer: nunca ouvi falar, nunca ninguém me ensinou, eu nunca soube dessas coisas. Sabemos, sim, sabemos. Até aqui nos ajudou o Senhor, e até aqui, de tudo que a gente tem ouvido da parte do Senhor, já é bastante para todos nós escapar. A Bíblia ensina: escapa-te por tua alma. Mas eu ainda não estudei. O que já aprendeu e já ouviu já é necessário. Basta, corra, se apegue com o Senhor, fuja do mal, corra para Deus, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está a tempo. Amém?